Em certos momentos ao longo da nossa jornada, nos deparamos com alguns obstáculos que parecem ser intransponíveis, ou nos sentimos vulneráveis diante das nossas limitações. Entretanto, a diferença entre os que desistem e aqueles que continuam avançando, entre os que apenas sonham e os que realizam, reside em uma poderosa palavra chamada determinação. A determinação não é apenas força de vontade. Ela é uma força invisível que nos faz enxergar muito além do que os olhos podem ver e que é capaz de tornar possível aquilo que parecia ser impossível. Neste vídeo você descobrirá como a determinação pode transformar a sua vida. E aí, bora embarcar nessa nave! A determinação é essencial para o sucesso em qualquer área da vida. Ela engloba a força de vontade, o foco, a disciplina e a persistência. Para que possamos realmente compreender melhor o poder da determinação, vamos analisar alguns cases de sucesso. E a primeira história que eu apresento aqui é a história de ninguém mais e ninguém menos do que Stephen Hawking, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Stephen Hawking foi diagnosticado aos 21 anos com esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA, e os médicos lhe deram pouquíssimos anos de vida. Imagina só o choque, né? Porque ele ainda era um garoto bem jovem e estava no ápice do seu potencial intelectual. Entretanto, Hawking se recusou a deixar de viver e a aceitar essa condição. Com o tempo, ele foi perdendo aos poucos a capacidade de andar, os seus movimentos, e após realizar uma traqueostomia, acabou perdendo também a capacidade de falar. Porém, mesmo assim, Stephen Hawking desenvolveu estratégias para continuar realizando suas pesquisas, escrevendo seus livros e dando as suas palestras. Porque ele sabia que tinha uma mente brilhante e que precisava de alguma forma continuar contribuindo para a ciência e o mundo de modo geral. Após perder a capacidade de falar, Stephen Hawking passou a utilizar um sintetizador de voz, onde ele selecionava letra por letra até formar as palavras que ele queria falar. Inicialmente isso era feito de forma manual e mais tarde, conforme foi perdendo o movimento das mãos, ele passou a controlar esse mecanismo através de um óculos que detectava movimentos sutis realizados pelo músculo da bochecha direita dele. Olha só que incrível, né? Para a surpresa de muitos, Stephen Hawking viveu ativamente por mais de 50 anos após receber esse diagnóstico e contribuiu para a ciência desenvolvendo várias teorias super relevantes. Entre elas, a teoria dos buracos negros, que diz que os buracos negros não são totalmente negros porque, devido a alguns fatores da física quântica, dentro deles existe uma radiação térmica, conhecida como radiação Hawking, que é inversamente proporcional à massa do buraco negro e que com o tempo pode evaporá-lo, sendo que os buracos negros menores tendem a evaporar mais rapidamente. Tem até um filme, né, que relata a história de Stephen Hawking. Se eu não me engano, o filme se chama A Teoria de Tudo. Então, caso alguém aí queira assistir, fica a sugestão. Portanto, Stephen Hawking é muito mais do que um exemplo de inspiração. Ele é a prova de que a verdadeira limitação não se encontra na falta de recursos e nem de um sentido sensorial, mas sim na nossa mente. Ele nos provou que na mente humana reside um poder incrível que, se usado corretamente, pode se sobrepor a qualquer limitação externa. E aí, gostou desse primeiro case de sucesso? Então já deixe o seu like, pois isso fortalece demais a entrega do vídeo. A segunda história que apresento aqui é a história de Richard Williams, o pai das tenistas campeãs Venus e Serena Williams. Apesar de não entender quase nada de tênis, esse cara desenvolveu um projeto minucioso de 78 páginas antes mesmo das suas filhas nascerem, sobre como ele as transformaria nas maiores tenistas de todos os tempos.
E com toda certeza não foi nada fácil executar esse plano. Vivendo em Compton, Richard Williams enfrentou diversos desafios, como a falta de recursos, ceticismo, preconceito e até mesmo agressões. As pessoas não compreendiam seus métodos não tradicionais e a sua coragem, né? O modo dele se dispor a correr alguns riscos junto com suas filhas, levando elas para treinar em quadras públicas na cidade, em áreas que tinham um alto índice de criminalidade. Porém, com tudo isso, Richard Williams seguiu à risca o seu planejamento e se manteve firme treinando as suas filhas até obter o sucesso almejado. Mais do que transformar as suas filhas em campeãs, ele ensinou elas a nunca duvidarem do potencial delas e a desenvolverem uma autoconfiança altíssima. Por isso, podemos dizer que ele é a personificação da determinação de seguir em frente, mesmo estando contra a maré. Para quem quiser conhecer um pouco mais a fundo alguns detalhes dessa história, eu recomendo que assista ao filme King Richard, Criando Campeãs. Ainda dentro do contexto esportivo, a terceira história que eu apresento aqui é a história do Fernando Fernandes. Esse ex-BBB, que agora apresenta, ou pelo menos apresentava o reality No Limite, sofreu um grave acidente em 2009, vindo a perder o movimento das pernas. Isso para muitos poderia significar o fim da vida. Entretanto, para o Fernando, esse foi apenas um recomeço, o início de um novo ciclo, onde ele se descobriu e se reinventou no esporte paralímpico. Fernando Fernandes conquistou diversas medalhas na paracanoagem, se eu não me engano chegou até a ser campeão mundial e representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos. Além disso, ele também se tornou um palestrante motivacional e um grande defensor dos direitos das pessoas com deficiência. Tem até um livro, que conta a história do Fernando Fernandes. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas para quem tiver interesse, o livro se chama Inquebrável, a história do atleta que se reinventou após perder o movimento das pernas. Se você está gostando mesmo do vídeo, aproveite para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações, porque eu, Pablo Eduardo, estou aqui para te ajudar a viver a sua melhor versão. Por fim, a quarta e última história que compartilharei aqui é a história do Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, o primeiro juiz brasileiro cego. Por ter nascido bem prematuro, o Ricardo Tadeu nasceu com um problema na retina que fez com que ele tivesse baixa visão desde o seu nascimento. Mas ele acabou perdendo de vez a vista aos 23 anos, quando estava cursando a faculdade de Direito. Mesmo assim, Ricardo Tadeu continuou estudando, concluiu a faculdade e em 1990 ele foi aprovado em um concurso para atuar como juiz no Ministério do Trabalho no estado de São Paulo. Porém, acabou sendo desclassificado por ser cego. A justificativa da época era de que um cego não poderia atuar como juiz e mais uma vez o Ricardo Tadeu não desistiu. Ele continuou se dedicando aos estudos e em 1991 foi aprovado em um concurso para atuar como procurador do Ministério do Trabalho na 15ª região em Campinas. Em 1994 ele foi promovido como procurador do trabalho regional e mais tarde, em 2009, ele se tornou embargador do trabalho na 9ª região Paraná, vindo a ser assim o primeiro juiz cego no Brasil. Tá aí mais um grande exemplo de inspiração, porque apesar de todos os desafios e preconceitos enfrentados, o Ricardo Tadeu não desistiu do seu sonho até realizá-lo. Essa é uma bela história de superação e resiliência. E se você pensa que essas pessoas que citei aqui são exceções, você está muito enganado. A internet está cheia de histórias como essas, e eu poderia até mesmo mostrar o poder da determinação, compartilhando as minhas próprias conquistas pessoais ou as conquistas de algumas pessoas que conheço pessoalmente. E eu ainda digo mais.
essa força que vai além das barreiras, que move montanhas e que pode transformar o impossível em possível, já existe aí dentro de você. Você só precisa utilizá-la de forma consciente e intencional. Então, chega de perder tempo à toa. Vá em busca daquilo que você almeja, porque para quem acredita e está disposto a lutar, não há algo que não se possa alcançar. Saiba que você não está sozinho nessa jornada e compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar. Desde já, muito obrigado pela atenção.